Amém, que assim seja. Boa noite, igreja. Podeis tomar assento. A graça e a paz do Senhor a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Que bom que estamos juntos aqui nessa noite. Mais uma quarta-feira, mais um encontro. Que bom você que também está aí conosco online agora, na sua casa ou no seu trabalho, seja onde for, que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance você aí do outro lado também. Amém, meus irmãos? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no texto do Evangelho de João, no capítulo 16. Texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí comigo, aqui na igreja ou na sua casa, eu quero agradecer as orações que a igreja tem feito pela minha casa nesse momento. Quero agradecer pela intercessão da igreja. Como o pastor Abimael anunciou aqui no domingo, do púlpito dessa igreja, minha mãe ela testou positivo para Covid e ela vem sendo medicada, vem fazendo acompanhamento. E eu tive um período também de quarentena ali que eu aguardei sem sair de casa. Mas na última segunda-feira eu fiz o teste e deu negativo, graças a Deus. Então hoje eu estou aqui com os irmãos para cultuar o nome do Senhor. E agradeço as orações. Peço que os irmãos continuem orando pela minha mãe e continuem também orando por todo o grupo, por todo pedido de oração que está no grupo de intercessão. Nós aqui da igreja, nós temos um grupo de intercessão, um grupo de irmãos que participam ali de um grupo no WhatsApp, e nesse grupo tem uma lista de motivos de oração. Caso você queira, pode participar desse grupo, é muito importante, e você vai ver ali alguns motivos de oração para você estar intercedendo pelos seus irmãos e pela sua igreja. Muito bem, vamos lá. Texto do Evangelho de João, capítulo 16. Como a igreja já sabe, nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens, uma série de estudos, de sermãos a respeito da renovação, avivados para o novo. Então nós estaremos todas as quartas-feiras do mês de janeiro conversando sobre renovação espiritual. O que é ser renovado? O que é ser cheio? O que é ser avivado? O que é receber a presença do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Na semana passada, nós iniciamos aqui a nossa conversa, se assim a gente pode dizer, os sermões, os nossos estudos, falando sobre os esquecidos de Deus. E aí nós lemos um texto da segunda carta de Pedro à igreja, onde Pedro esclarecia que muitos estavam se esquecendo de Deus. E esses que se esqueciam de Deus eram aqueles que estavam esfriando na fé, aqueles que não mais produziam os frutos do Espírito Santo. E aí nós conversamos aqui que aqueles que se lembram de Deus e lembram de quem Deus é, são aqueles que produzem na sua vida a vida do Espírito Santo. São aqueles que, através das práticas do cotidiano, através do exercício da sua fé, eles manifestam os frutos do Espírito. E nós falamos um pouquinho disso aqui na semana passada. E nós observamos como é através do despertar do Espírito Santo, através da visita do Espírito Santo, da renovação espiritual que é feita pelo Espírito Santo, que nós, uma vez avivados, nós produzimos esses frutos. Nós não somos nem infrutíferos, nem estéreis. Nós falamos sobre isso tudo na semana passada, está lá no nosso YouTube da igreja, você pode acompanhar. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, leio do versículo 8 até o versículo 11. É um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Evangelho de João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está sendo julgado. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz aqui nesse lugar.
Por isso, ministra aos nossos corações. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo e cheios da Tua presença. Por isso, vem sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. O Evangelho de João é muito interessante de se ler. É um evangelho que nós costumamos dizer que é um evangelho que é uma teologia, é uma explicação da mensagem de Jesus, é uma explanação daquilo que Jesus veio fazer na terra. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos conhecidos como sinótipos, eles estão preocupados em contar a história de Jesus, em dizer o que Jesus fez enquanto Deus encarnado. O Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos, eles são teologias a respeito do ministério de Jesus. O Evangelho de João, ele está preocupado em entregar o significado da vida de Jesus, em entregar o significado do ministério de Jesus. E do capítulo 13 até o capítulo 17, nós encontramos Jesus na última ceia, contando a respeito das últimas coisas, contando a respeito de que ele subiria aos céus, contando a respeito do seu sacrifício ou crucificação, e falando agora no capítulo 16 a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se nós estamos pensando sobre o Espírito Santo, se nós estamos falando sobre renovação espiritual, nós não podemos falar de renovação, de avivamento, sem falar da pessoa do Espírito Santo. E vale colocar um ponto aqui, uma vírgula, que alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, alguns dizem que o Espírito Santo é uma potência, alguns dizem que o Espírito Santo é uma ação, enquanto o Evangelho e a Escritura vai apresentar o Espírito Santo como uma pessoa, como uma personalidade, uma pessoa que tem a mesma substância de Deus o Pai e de Deus o Filho. Então o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele tem sentimentos, ele tem manifestações, ele tem caráter, ele fala, ele faz. Ele não é uma força, ele é uma pessoa que fala, é uma manifestação de Deus o Pai. Ele é o Espírito de Deus, ou também conhecido como Espírito de Cristo. E agora nós chegamos em João capítulo 16, onde Jesus está dizendo: olha só, eu tenho dito todas essas coisas para que vocês fiquem consolados, para que vocês não se sintam sozinhos, vocês não se sintam abandonados. Eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei a igreja órfã de maneira nenhuma. Eu não vou abandonar a igreja. Antes, eu vou para o meu Pai e eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, a saber, o Paráclito, ou Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vier, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E aí chegamos agora no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 8. E aí Jesus está dizendo assim: olha só, quando ele vier, e eu queria pregar sobre isso nessa noite, aqueles que são convencidos ou convertidos pelo Espírito Santo, Jesus está dizendo aqui qual é a obra que o Espírito Santo faz inicialmente na minha e na sua vida e em todo mundo. Quando ele vier, quando o outro Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, ou o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro ponto, do pecado, porque eles não creram em mim. Então a obra inicial do Espírito Santo, a missão inicial que o Espírito Santo vem fazer na terra, é continuar o que Cristo fez. Cristo veio instaurar o reino dos céus e chamou todas as pessoas ao arrependimento. Agora que Cristo subiu junto ao Pai, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que continua pregando, é aquele que continua anunciando, é aquele que capacita a igreja para que ela pregue ao mundo. E é o Espírito Santo e não o homem, é o Espírito Santo, não o pastor, é o Espírito Santo, não o evangelista, não o missionário, não o melhor pregador, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, a sua obra primária é anunciar que Jesus quer converter e quer perdoar os pecados. E uma vez entendido isso, o que o Espírito Santo ele vai tentar nos convencer, ou o que o Espírito Santo vai tentar convencer o mundo? Número 1, do pecado.
E é muito interessante pensar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós carecemos de entender a mensagem que o Espírito Santo está soprando a nós e ao mundo todo. Humanidade, vocês pecaram contra Deus. O Espírito Santo, ele vem nos anunciar isso. O Espírito Santo, ele vem nos convencer disso. O Espírito Santo, ele vem nos comunicar isso. Humanidade, Adão, seres humanos, todos vocês pecaram contra Deus. Todos vocês erraram contra Deus. E se um dia, meu irmão e minha irmã, nós fomos convencidos de que nós erramos contra Deus, de que nós falhamos contra Deus e que nós somos alguém carentes do perdão de Deus, isso não é porque nós somos bons demais, porque nós sabemos muito ou porque nós nos convencemos. Isso é a obra do Espírito Santo em cada um de nós. É o Espírito Santo todos os dias quem nos lembra: você está errando o alvo. É o Espírito Santo todos os dias quem diz: você está indo pelo caminho errado. É o Espírito Santo todos os dias que no momento da gente fazer alguma escolha, ele fala assim: olha, esse caminho é um caminho pecaminoso, é um caminho de destruição, de afastamento de Deus. Vai por esse caminho que é o caminho da santidade, do perdão. O Espírito Santo, ele vem comunicar a mim e a você, ele vem comunicar ao mundo inteiro: vocês estão pecando. Vocês estão errando e vocês estão se distanciando de Deus. Eu acho muito interessante que o salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que em pecado eu fui formado. Na minha gênese, no ventre da minha mãe, quando meus ossos ainda estavam informes, eu já era um pecador, já estava errado ali, né? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração e Ele sabe que nós estamos afastados dEle, distantes dEle. E eu acho muito interessante que o texto vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, que quem crê no Filho, esse tem a vida eterna. O que o Espírito Santo está tentando convencer e está projetado para mim e para você é de que se nós continuarmos na vida em que nós levamos, se nós formos os autores da nossa vida, nós já estamos condenados. Olha o que o texto está dizendo: aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Primeiro anúncio do Espírito Santo: olha só, todos vocês estão indo para o inferno. Todos vocês estão em pecado. E se vocês crerem nessa mensagem, vocês têm vida. Se vocês não crerem, vocês já estão condenados. Isso é muito interessante porque no século 21, em muitos púlpitos da internet, em muitos púlpitos por aí, nós vemos uma teologia, nós vemos uma pregação onde o ser humano, ele é o coitadinho de Deus. O ser humano, ele é o centro do coração de Deus. O ser humano é aquele que Deus pega no colinho para amamentar e ele está tudo bem, está tudo certinho. O Espírito Santo, ele não fala isso à igreja. O Espírito Santo fala: você e eu somos pecadores. Todo mundo. Está todo mundo pecando. Mas ele não para por aí na sua anunciação. Ele não para por aí na sua mensagem. E aí Jesus está dizendo para mim e para você, olha o que o texto está dizendo: do pecado, porque eles não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E aí tem uma segunda anunciação do Espírito Santo. A primeira anunciação, o pecado. A segunda anunciação, a justiça. E como eu disse aqui semana passada, nós estamos frente a um termo judicial. E por vezes nós ouvimos, quem aqui gosta um pouquinho de teologia, com certeza já ouviu isso, a respeito da justificação. Já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar disso? Levanta a mão aqui para eu saber. Justificação são os processos do arrependimento, que é a conversão, a regeneração, a santificação e a justificação. O que é a justiça de Deus e o que é a justificação de Deus? O Espírito Santo nos comunica, olha só: todos vocês pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos vocês não creram no Filho e estão indo para o inferno. Mas há agora uma justiça.
E Jesus está dizendo assim, ó, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. O que o texto está dizendo? Todos aqueles que pecaram estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus o Pai, não podem mais ver Deus. Vocês lembram do fato de Moisés quando ele subiu do monte? Quando Moisés sobe no Monte Sinai para encontrar Deus, o que o texto diz para mim e para você? Lá Levíticos 30, 31, 32, 33. A mão de Deus protege Moisés para que a glória de Deus passasse. Porque não há um ser humano que em vida, uma vez pecador, possa olhar para Deus. Só há um justo sequer, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o único que não teve pecado. Então todos os seres humanos, olha o que o Espírito Santo está nos alertando. Todos os seres humanos, uma vez pecadores, não tem mais justiça em si para chegar diante de Deus. É isso que o texto está dizendo. O Espírito Santo está anunciando, olha só, vocês são pecadores. Ah, beleza, então agora eu vou encontrar Deus. Não, pera lá. Você não é justo. Você é pecador, você é errado. Se você chegar diante de Deus, a santidade de Deus vai te destruir, vai te dissipar, vai acabar com você. Mas com Jesus não é assim. Olha, a mensagem começa a ficar boa para o nosso lado. A mensagem começa a ficar positiva para nós. O Espírito Santo está dizendo, Jesus está falando no texto, né? E o Espírito Santo é quem comunica. Ele nos anuncia que nós somos pecadores, porque o mundo não creu no Filho. Mas ele anuncia que existe um, apesar de todos nós não termos acesso a Deus, existe um que uma vez humano voltou para o Pai. Existe um que teve justiça suficiente. Existe um que é justo, que é santo, que é puro, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E aí a mensagem do Espírito Santo começa a se transformar, além de uma mensagem de arrependimento, numa mensagem de esperança. Porque até agora o Espírito Santo está falando assim, olha só, vocês são pecadores, vocês estão errados. Agora ele diz assim, só que há uma justiça, porque Jesus, sendo homem, não houve pecado nele e ele foi para junto do Pai. Então houve uma esperança. A coisa começa a ficar positiva para nós. E existe um outro texto para reforçar isso que nós estamos estudando, que é João 13:1. Que é o próprio Jesus falando, eu vou passar desse mundo e vou para o Pai. Olha o que o Espírito Santo está comunicando na sua... Irmãos, me dá a licença poética de dizer assim, tá? É uma licença poética. Poderia colocar o texto assim, ó, a pregação do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos pregando nessa noite. Primeiro, vocês pecaram, todo mundo se afastou de Deus. Só que houve um que, sendo humano, foi justo o suficiente para subir até Deus. E chegou até Deus. Esse é Jesus Cristo. E agora tem um terceiro ponto. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha o que o Espírito Santo vem comunicar. O Espírito Santo ele vem falar ao mundo para convencer o mundo do pecado, porque todos erraram, da justiça, porque só um foi justo, só Jesus é o justo, só ele teve acesso ao Pai e através dele a igreja vai ter acesso ao Pai, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Olha só que interessante. O processo do pecado, e Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 6, que o salário do pecado é pecado, justiça, juízo. Olha o que o Espírito Santo está anunciando ao mundo. Todos vocês erraram, ninguém teve acesso ao Pai a não ser Jesus, e vai chegar um juízo para todo mundo. Só que o juízo começa... E ele é anunciado pelo Espírito Santo, aqui na pessoa de Jesus, obviamente, na última ceia. Ele é anunciado que o juízo vem para o príncipe deste mundo. E eu vou citar um outro texto aqui para reforçar, que é João 12:31, que Jesus diz assim, ó, João 12:31, para aqueles que estão anotando, para aqueles que estão estudando comigo.
Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Olha só aqui comigo, preste atenção nisso. O Espírito Santo, ele vem. E na sua obra de renovação, de regeneração, de santificação e de avivamento, o primeiro comunicado que ele dá à humanidade é o seguinte: olha, vocês estão pecando, destituídos estão de Deus. Segundo, só há um justo, Jesus Cristo, só ele teve acesso ao Pai. Terceiro, o mundo que jaz do maligno, junto com o príncipe desse mundo, já estão sendo julgados e todos eles serão condenados. Parece uma mensagem de desesperança. Parece uma mensagem de desespero total. Parece uma mensagem de afastamento total. O que o Espírito Santo está nos anunciando nessa noite? Que todos nós pecamos e que todos nós vamos para o inferno. Então, pastor, o que estamos fazendo aqui hoje? Eu não acabei de pregar ainda. Só que é interessante notar que a palavra de Deus vai dizer, no texto que nós estamos estudando e nesse texto que nós acabamos de ler, que pela pessoa de Jesus, esse daqui que é o pecador miserável, esse daqui que está afastado de Deus, alcança a justificação. O Martinho Lutero, ele tinha uma frase em latim que eu achava muito interessante. Uma frase não, são duas palavras, né? Justitias alienas. Toda justiça é alienada. O que significa isso? Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e entendemos que somos pecadores e que estamos afastados de Deus, e que não alcançaremos mais o Pai na nossa justiça, nos nossos méritos, nos nossos merecimentos, que não chegaremos mais a Deus fazendo boas obras, sendo bonzinho, não há um fruto de bondade que eu faça que me dê acesso novamente a Deus. Em vez de me desesperar, eu preciso olhar para a cruz de Cristo. Eu preciso olhar para o Filho, e uma vez olhando para o Filho, eu alcanço a justificação por uma pessoa que é justa, a saber, Jesus Cristo. E agora a justiça de Deus me alcança também por uma justiça que vem de fora. Não é uma justiça minha, não sou eu que sou justo, não são os meus méritos que são bons, é porque os méritos de Cristo na cruz do Calvário foram suficientes para me justificar. E agora o juízo que o Espírito Santo está dizendo que vem sobre o mundo, vem sobre o príncipe do mundo, mas sobre mim vem a salvação para todo aquele que crê. Por quê? Porque eu estou sendo justificado pela fé. E eu não vou mais ser consumido por esse juízo, mas eu vou ser alcançado por essa tão grande salvação. E o Espírito Santo está nos anunciando aqui algo que a gente precisa entender que é central, é vital para a fé cristã. Nós poderíamos falar assim: vamos estudar sobre o Espírito Santo. Renovação, é fogo, é poder. A Bíblia está dizendo para nós que a obra do Espírito Santo é falar para mim e para você que todos nós somos pecadores, mas que na pessoa de Cristo nós alcançamos essa tão grande salvação. E se há renovação espiritual, e se há avivamento espiritual, é ser feliz todos os dias por ter alcançado tão grande salvação pela obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Jesus vai dizer que quando ele enviasse o Espírito Santo lembraria de todas as coisas que ele tinha feito e falado. Muito bem, mas há 3 maneiras de se responder a essa comunicação. Há 3 maneiras de se responder à pregação do Espírito Santo. A primeira maneira de se responder a tudo isso que nós temos ouvido aqui nessa noite e estudado é pela incredulidade. Alguns estudiosos, ouça isso com atenção, alguns teólogos vão dizer que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é não receber e não acreditar no que ele está nos falando.
E a primeira resposta para a pregação do Espírito Santo é a incredulidade. É o homem que ouve: olha, você é pecador, só Jesus é justo, virá um juízo sobre o mundo, mas você pode alcançar a justificação por Jesus Cristo e essa justificação alcançar a salvação. Primeira resposta, incredulidade. Não acredito em nada disso. E o que nós vemos mais nessa geração são pessoas que não se entendem como pecadores. Não é assim? São pessoas que são boas demais para pecar. São pessoas que são perfeitas demais. E hoje em dia, meus irmãos, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, tá? Hoje em dia nós falamos para uma geração que é boa demais, né? Uma geração que todo mundo conhece os seus direitos. Abre a internet agora, entra em qualquer site de relacionamento, todo mundo sabe dos seus direitos. Todo mundo está baseado nas suas verdades. E ninguém é ruim. Ninguém erra, tu já viu? O cara é assassino, vai preso. Foi sem querer. O cara abusa sexualmente de uma mulher, vai preso. Ela pediu a roupa que ela estava vestindo. Não é assim? Porque ninguém mais é ruim. Todo mundo é bom. Todo mundo é certo. E quando o Espírito Santo aponta o nosso pecado e a nossa miséria e aponta para Jesus como o único caminho, a primeira resposta que nós humanos podemos dar é a da incredulidade. É dizer: eu não acredito, eu sou bom o suficiente. E essa resposta, meus irmãos, vocês já sabem que caminho vai levar, não é? Porque se existe um Deus que habita no nosso coração e que nós temos que matar todos os dias, é o eu. O eu é um ídolo tão grande que ele pode impedir a nossa adoração a Deus. E hoje em dia todo mundo tem um eu, o meu direito, porque eu sei, porque eu estou falando. Primeira resposta, a incredulidade. Segunda resposta, a comunicação do Espírito Santo, a religião ou a moralidade. E aí eu não estou falando da obra do Espírito Santo, estou falando de moralidade. Fariseus, lembra dos fariseus no Novo Testamento? Sabiam tudo de religião, entendiam tudo da religião judaica, entendiam tudo dos preceitos de Deus, mas não tinha essência de vida. E aí, meus irmãos, esse é um perigo que todos nós corremos. Esse que vos fala corre esse perigo. Todos nós corremos esse perigo, que é a moralidade. É saber se falar como crente, é saber se vestir como crente, é saber se portar como crente. E isso também é mais uma forma de idolatria. Quer saber como? Presta atenção nisso. Quando eu sou moral, quando eu baseio a minha fé na minha moralidade, na minha religiosidade, eu faço as coisas não porque eu sirvo a Deus, mas eu faço porque eu quero servir ao meu eu. Eu faço porque eu quero arrumar o destaque. Pastor Cláudio me chamou para ser o enchedor de álcool em gel da igreja. É minha função na igreja. Enchedor de álcool em gel para ninguém se contaminar. Aí eu sou um religioso, eu sou um moralista. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer aquilo ali para mostrar para todo mundo que eu estou valendo. Aí eu vou lá, eu encho, eu chego cedo na igreja, eu pego um potinho, boto um potinho assim, ó, por ordem alfabética, pote A, pote B, pote C, e vou enchendo potinho por potinho, e aí vejo, passo a régua assim, ó, esse daqui está cheio o suficiente, esse daqui não está o suficiente, e aí antes de começar o culto, já tem um no púlpito, tem outro na portaria, tem outro na cantina, porque eu sou o enchedor de álcool em gel da igreja. Aí no domingo seguinte eu vou lá e boto a régua de novo, e encho o pote de álcool em gel de novo, e preparo o álcool em gel de novo, e boto o álcool em gel por ordem alfabética, o álcool em gel das crianças, dos adolescentes, da terceira idade, o álcool em gel da família, o álcool em gel do culto, o álcool em gel, enchi o álcool em gel. Passou um mês. Eu tenho que ir lá encher o álcool em gel, né? Pastor Cláudio, não tem ninguém para encher esse álcool em gel.
Ô Juninho, tá fazendo o quê? Pô, cara, tem um álcool lá pra encher, cara, lá na igreja. Não, tô ocupado aqui, cara. Netflix, é. Por quê? Porque buscar fazer as coisas no reino por causa de mim, ou para que as pessoas me percebam, é cansativo demais. Chega uma hora que passa, chega uma hora que fica enfadonho. E aí, a gente chega no culto, ué, cadê o irmão que enchia o álcool em gel aqui? O irmão era uma bênção. O irmão enchia o vidro do álcool em gel. Sempre tinha aquele álcool em gel rosinha, cheiroso, bonito. Minha mão ficava cheirosa. Cadê o irmão? O irmão está em casa desanimado, não quer mais participar. Ah, pastor Cláudio nem vê mais que eu... Pastor Baraúna nem lembra que eu encho o álcool em gel. Religiosidade. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, olha só, pastor, olha só, crente, presta atenção nisso. Você é pecador, mas existe um caminho de justificação. Se você rejeitar, só sobra o juízo para você. Se você aceitar, só existe uma maneira de responder. É se permitindo ser transformado por dentro. É permitir que o Espírito Santo nos convença na nossa essência. É permitir que esse convencimento, que essa mensagem do Espírito Santo mude a nossa natureza por dentro. Aí eu já não sou mais o enchedor de pote de álcool em gel oficial da igreja, porque o Juninho vai ver, ou porque o pastor Cláudio vai bater nas minhas costas e dizer, olha quão bom você é. Não, é porque eu entendi de quantos pecados eu fui perdoado. Eu lembro de onde eu fui tirado e do que eu era merecedor. Eu ia para o inferno, eu merecia condenação eterna, eu era inimigo de Deus, eu estava afastado de Deus, mas pela obra do justo, pela obra do santo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, eu alcancei a justificação, eu alcancei uma tão grande salvação, e agora eu estou sendo transformado por dentro. Agora eu vivo a fé do Filho de Deus dentro de mim. Eu permito que o Espírito Santo transforme quem eu sou. Eu permito que Ele transforme a minha essência, a minha verdade, a minha natureza. Ah, mas eu nasci assim. Eu sou desse jeito. A igreja tem que me aceitar, a sociedade tem que me aceitar. Quem é convertido pelo Espírito Santo sabe que todos nasceram debaixo do pecado e que todos merecem a santificação, todos precisam da santificação, da justificação que vem através de Jesus Cristo. Todos nós precisamos todos os dias ser transformados pela obra do Espírito Santo. Só que hoje em dia você vai pregar para alguém e a pessoa fala, não, esse é meu jeito, essa é a minha personalidade, essas são as minhas opções. Meu irmão, todos nós precisamos ser convertidos pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, porque quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo, vocês pecaram, só Jesus é justo, todos vão ser condenados nos juízos, mas existe uma justificação, então nós nos arrependemos de quem nós somos, nós nos humilhamos na nossa natureza, nós abrimos mão do nosso eu, nós nos entregamos de joelhos diante da cruz e nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Convencidos pelo Espírito Santo é a terceira possibilidade de resposta. A primeira é negar, a segunda é a religiosidade e a terceira é ser convertido de verdade e essência. É mudar na sua natureza, é permitir que o Espírito Santo todos os dias te transforme, todos os dias te mude. A obra do Espírito Santo é uma obra de santificação, de regeneração, de justificação, de aprimoramento. Nós vamos sendo melhorados todos os dias, nós vamos sendo convertidos todos os dias, nós vamos sendo alcançados pela graça todos os dias, porque o Espírito Santo
sempre irá nos lembrar da obra de Jesus, que é nos salvar dos nossos pecados. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! O que é a renovação espiritual? É se converter dos seus pecados todos os dias. É se entregar ao cruz do Calvário todos os dias. É se arrepender dos seus erros e dizer: começa em mim, Espírito Santo, a tua obra. Começa em mim, faz o mundo ver em mim Jesus Cristo ressuscitado. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Quando Ele vier, quando o outro Consolador vier, Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho pregado, e Ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quais serão as nossas respostas a essa pregação nessa noite? Ou qual será a nossa resposta a essa pregação nessa noite? Nós continuaremos dizendo para Deus: eu sou assim, eu nasci dessa forma, Deus tem que me aceitar. Ou nós permitiremos que a obra do Espírito Santo transforme a nossa essência por completo? Uma igreja renovada pelo Espírito Santo é uma igreja onde os crentes se ajoelham todos os dias para pedir perdão pelos seus pecados. Uma igreja renovada e avivada pelo Espírito Santo é uma igreja que anuncia ao mundo todos os dias que virá um juízo sobre esse mundo e que esse mundo precisa se arrepender dos seus pecados. Uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo é uma igreja de pessoas que não se habituam com os seus pecados, não aceitam viver com pecados ocultos, pecados escondidos, pecados mascarados, pecados que são viciados nos crentes. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja renovada pelo Espírito Santo, é uma igreja de arrependidos, de convertidos, de pessoas que choram na presença de Deus, de pessoas que batem no seu peito todos os dias e dizem: eu sou um miserável pecador e eu preciso da graça, eu careço da graça e eu preciso do perdão de Deus. O quanto nós temos respondido à pregação do Espírito Santo? O que é renovação espiritual? É eu vir aqui, Júnior, levantar as mãos bem alto, cantar hinos a Deus e ir ali fora e cometer os mesmos pecados. Ou eu vim aqui clamar pela misericórdia de Deus e chegar ali fora e viver o Evangelho de verdade. Nessa noite eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Quero orar para que o Espírito Santo nos renove mais uma vez. Eu quero orar e clamar a Deus para que Ele perdoe os meus e os seus pecados. Eu quero orar e clamar junto com você que está aqui, ou você que está nos ouvindo agora por essa gravação em casa, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, nos justifique em Cristo Jesus e nos salve do juízo final. Renovação espiritual, avivados, são aqueles que estão arrependidos todos os dias. São aqueles, e aqui eu encerro essa mensagem, que assim como Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, que 2 homens foram que subiram ao templo. E o primeiro, um fariseu, ele dizia: olha como eu sou bom, olha como eu sou bom, olha como eu sou perfeito, não sou como esse publicano pecador. E o outro era o publicano que, quando chegava na presença de Deus, esmurrava o seu peito, não levantava a sua cabeça e dizia: eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor. E Jesus termina essa parábola perguntando: qual dos 2 saiu daquele templo justificado?
Só há um meio de ser justificado: é ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. E como eu fiz esse pedido na semana passada, eu farei mais uma vez esse pedido a você. Mas antes de fazer esse pedido à igreja, eu quero convidar você que está em casa agora nos ouvindo ao vivo, ou talvez por essa gravação, se for possível, pare tudo o que você está fazendo agora. Separe um momento no seu quarto, na sua sala, em algum ambiente da sua casa, para orar junto conosco. Nós vamos orar por renovação, por avivamento. E eu queria que nada distraísse você aí do outro lado agora. Se for possível, vá para um cômodo, talvez até um banheiro, um cômodo afastado, para que você possa tirar esse momento de oração. Enquanto o louvor se prepara, eu quero convidar vocês a ajoelharem comigo diante de Deus nesse momento. Ó Pai, eu sei que o Senhor está nos ouvindo agora, Pai. E nós oramos ao Teu nome, através do nome de Jesus. Sei que o Senhor está aqui, entre nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos falou que enviaria o Consolador para habitar na Tua igreja, e Ele está em nós, Ele está aqui conosco. E mais uma vez Ele falou conosco a respeito do nosso pecado, da justiça e do juízo. Por isso nessa noite, Pai, como igreja de joelhos, diante do Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados. Queremos confessar os nossos erros. Queremos confessar que muitas e muitas vezes nós escolhemos fazer a nossa vontade. Nós escolhemos fazer o nosso querer. Nós deixamos que a nossa vaidade, que o nosso eu se sobreponha à Tua palavra e ao Teu querer, à Tua voz, Deus, e seguimos o nosso querer. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que só há um justo, só há um que foi santo, que foi puro, só há um que andando entre nós não caiu em pecado algum, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. E através da justiça dele, a partir da cruz de Cristo, nós clamamos pelo Teu perdão nessa noite. A partir dos méritos de Cristo, a partir da salvação de Cristo, a partir da graça de Cristo, nós clamamos ao Pai, nós clamamos a Deus Pai: perdoa os nossos pecados. E nós oramos nessa noite te pedindo: leva-nos a essa tão grande salvação. Porque sabemos que já o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado, o juízo virá sobre ele, mas não nos permita, Deus, cair nessa tão grande condenação, mas que alcancemos essa tão grande salvação. Salva-nos nessa noite de nós mesmos. Salva-nos nessa noite do nosso eu, da idolatria do nosso ventre. Salva-nos das nossas vontades. Aviva-nos, Espírito Santo de Deus. Renova-nos, Espírito Santo de Deus. Se há pecados entre nós, nos converta novamente. Nos converta dos nossos pecados ocultos. Nos converta dos nossos pecados de estimação. Nos converta daqueles pecados, Senhor, que lutamos e relutamos em abrir mão, porque somos miseráveis, Deus. Nos converta a Ti nessa noite, através da Tua palavra. Nos converta nessa noite, através do Teu nome, Jesus. Nos santifica nessa noite.
Que haja na tua igreja, que haja no meio de nós lágrimas de arrependimento. Que possamos ser um povo renovados, avivados, arrependidos, quebrantados, submissos ao teu querer e à tua vontade. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Converta-nos a ti, Senhor. Que nessa igreja, que nesse templo, pessoas possam se converter a ti. Que possamos ver os perdidos se convertendo a ti, Deus, diante desse altar. Que possamos ver o teu Espírito convencendo, Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Converta-nos a ti. Dá um espírito novo a gente. Renova-nos nessa noite. Aviva-nos nessa noite. Converta-nos, Senhor, para a glória do teu nome, para que possamos ser justificados em ti, santificados, regenerados, salvos dessa condenação. Sopra o teu Espírito sobre nós, nos renova nessa noite, nos aviva mais uma vez. Nós oramos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos adorar o Senhor com mais um hino.